pessoas que eu amo hoje, brancas e de cenários que talvez não entendam aquilo que elas reforçam, se eu tiver que me levantar contra eles, eu vou. Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Mona Notita. No interior, as pessoas adoram ofender, de certa forma, aquilo que foge do escopo delas, né? Então, por exemplo, eu cresci num lugar que ser metida, ou ser exibida, ou ser qualquer coisa, era uma ofensa, assim, absurda. Às vezes as pessoas são escrotas com você, e vamos falar de parente mesmo. Tem muito parente que é escroto com você, e aí se você cresce e decide não dar mais moral para esse parente, ou seja, não ter nem muita proximidade assim, nossa, mas ela é tão exibida. Nossa, mas não gosto dessa menina, mas ficou metida. Uma ofensa, gente. E para outras pessoas também que às vezes não te conhecem, ah, eu não gosto dela porque ela é exibida. É igual a palavra PUTA. Mulheres independentes e qualquer coisa nesse sentido, as pessoas denominarem assim e pronto, aquilo ser o maior medo. E isso era o meu maior medo quando eu era uma adolescente e enfim, hoje eu já não tenho medo dessas nomenclaturas. Metida pra mim hoje é uma coisa de rir, brincar e falar só metida mesmo, porque nesses momentos que eu vejo assim, sabe, brilhando e brincando e dançando e que eu me sinto bonita, já foi uma tentativa de apagamento. Quando a gente tá assim nesse alto astral, nessa coisa legal, quando a gente tá falando das próprias experiências e feliz, vi alguém pra tentar nos diminuir, sabe? Criticar que tá metida. Não, pra mim hoje é o contrário. Eu adoro. E sou mesmo. Sobretudo se você não me conhece, ou sobretudo se você é uma pessoa meio idiota, que eu não vou dar moral. Então, sim, é meio que distância e aí sendo metida. Entenderam, né? Ok, vamos pro próximo tópico. Esse podcast também é para dividir contigo o que eu acredito da vida. Então, já mencionei sobre a minha mãe, já mencionei sobre o meu avô, já mencionei dessas escolhas da vida não poder seguir só essa linha reta do que é o esperado e nascer, crescer, casar, ter filho e morrer. Não, até porque na trajetória desses parentes, né, tipo, minha mãe e meu avô, a morte se impõe como algo, de certa forma, precoce. Da minha mãe, principalmente, 21 anos de idade, meu avô nem tanto, ele tinha acabado de completar 60, mas ainda assim, dada a realidade do nosso país, não é algo tão cedo, mas o contexto, causas de mortes relacionadas a infarto, por exemplo, e o lugar social que o meu avô ocupava, isso poderia ter sido postergado. Então, sim, também tem uma realidade social imposta ali, os remédios que faltaram na rede de sistema público. E quando a gente fala de SUS, tá vendo? A parte sentimental até o que é material. O meu avô, o maior amor do mundo, e aí falando da situação material, o SUS, Sistema de Saúde Único que a gente tem, que é, sim, ah, salva vidas, literalmente, que não é comum a gente ter isso em cada país. Então, sim, o SUS é uma coisa para se defender. E aí, qual que é a diferença? Tem coisas para melhorar? É claro que tem, mas é coisas para melhorar. Não é para sucatear, não é para dizer que o SUS não tem que existir. Então, isso é uma crítica, por exemplo, meu avô precisar desse atendimento médico e chegar lá e não ter remédio. Acho que isso é algo que pode acelerar casos, inclusive o que foi a vida, o fim da vida do meu avô, né? Precisar de remédios para pressão alta e todas essas coisas e chegar a ter um ataque cardíaco. Voltando ao tema, então, o que eu acredito da vida, que eu quero compartilhar com vocês, tem uma parte do livro que eu falo que o limite da tolerância para mim é a própria vida. E eu acho importante a gente ir crescendo e entendendo que a vida é isso do nosso ser interior, mas também é família, amigos, sim, e sociedade. A vida é vida para pessoas, inclusive, que a gente não conhece, para as pessoas completamente diferentes da gente. E se tem alguém em algum momento que vai ter algum poder sobre essas sociedades para falar que determinado grupo não deveria existir, ou que é errado alguma pessoa ser do jeito que é, isso para mim é um limite de tolerância.
E isso é um forte valor sobre a vida. Sim, porque a minha vida é a vida dos meus, mas também é a vida de todos que fazem parte disso, que é a nossa humanidade. E essa também é a minha revolta com cenários políticos ao redor do mundo. A vida em si é o limite da tolerância. A gente não tem que tolerar alguém falando que determinado grupo, determinada pessoa, seja por ser gay, preto, periférico, não deveria existir ou não deveria ser da forma que é o vagabundo bom é bandido morto, sabe? Todos esses temas já que a gente tá cansado de escutar. Então, sim, nesse podcast tem histórias bonitas, tem histórias de superação, mas também tem posicionamento. Não tenho afinidade, não me alinho e não quero me associar com visões dessa maneira. E sabe também esse cansaço de ter que me disfarçar, ter que ir nessa coisa da entrelinhas para tentar conversar com essas pessoas que têm a cabeça muito fechada nessas teorias estúpidas da vida. Acho que minha paciência também vai se esgotando e depende. Tem momento que eu tô com mais paciência, tem momento que eu tô com menos, mas a cada tempo que passa da vida, eu também tô entendendo como é importante já deixar meus posicionamentos bem claros, porque apoios e suportes que eu quero, inclusive falando do livro, inclusive para levar o livro para frente, é de gente que tenha noção e saiba quem eu sou. Porque também não vale a pena eu estar aqui te contando histórias bonitas para você depois ir reproduzir um discurso de superação, eu ter esse apoio, mas esse apoio que eu tenho que disfarçar as coisas que eu acredito e quem eu sou. Não. Não, 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 não. Eu quero que as pessoas que vêm me apoiar e apoiar as minhas ideias e apoiar a minha história, por exemplo, saibam quem eu sou, o que eu defendo e o que elas vão também apoiar ao entender aquilo que eu defendo. E de novo, o limite da tolerância para mim é a vida. Então, não, a gente não tem que tolerar um líder, um político, ah, enfim, um discurso. Um discurso que vá contra a vida de outras populações, por mais que essas outras populações não digam respeito a você. E isso é uma das coisas que eu faço questão de deixar clara nos meus livros e em cada coisa que eu escrever. Tolerância não é uma coisa que você tem que ser paz e amor com todo mundo e com todos o tempo todo. Não é isso. A gente precisa ter lei, a gente precisa ter limite, inclusive lei e limite no que é a liberdade de expressão. A gente não pode ter um grupo Ku Klux Klan, ah, liberdade de expressão irrestrita para falar que outro grupo tem que morrer, para falar sobre supremacia branca. Não. E sim, redes sociais também, a gente deveria ter limites para desinformação, para pessoas anti-ciência com a terra plana e anti-vacina. Doenças erradicadas voltam a existir porque agora pessoas não querem se vacinar. Como assim? Porque alguém apareceu na internet falando que teve uma visão e a vacina vai mudar seus genes. Como assim? Cautela, sabe? Se você não sabe de uma coisa, não pense que você sabe mais, inclusive, do que alguém que passou a vida se dedicando para estudar e para saber daquilo que tá falando. Então tá, eu comecei te contando histórias bonitas de superação e aqui tô colocando posições fortes, que é para você também entender quem eu sou. E que não é essa coisa bonita e restrita e liberdade, uhul, vamos fazer o que a gente quer. A gente é sociedade, a gente precisa de leis, e inclusive para garantir o bem-estar social da maior quantidade de pessoas possíveis e garantir a vida para minorias que não são de fato minorias, mas para esses grupos marginalizados. E por que que eu vou de um assunto até o outro? Porque é assim que funciona a cabeça, gente. O que eu acredito da vida. E eu quero saber o que você acredita também. Mas aí eu quero saber desse âmbito pessoal. Por que que você tomou as escolhas que você tomou? E se você nesse momento também não vive uma vida que é a vida que você gostaria, por quê? O que que te mantém? O que que é esse medo? Olha, realidade material para essa coisa existencialista outra vez. Ah, eu acho que é importante não só porque, nossa, que bonita a filosofia, perguntar o porquê que a gente faz o que a gente faz, Mário Sérgio Cortella. Não, mas de fato, esse agora que você tem. Por que que você faz o que você faz?
Por que que você se encolhe? Por que que você não mostra o que você acredita? O amor que você tem é condicionado? O seu grupo de amizades, a sua família, você só pode ser amado se você for o que eles querem ou esperam de você? Eu não sei se eu mencionei exatamente nisso aqui agora, porque eu também estou fazendo um site que é todo em inglês. E esse podcast é tudo em português, eu ainda não vou fazer um podcast em inglês. Mas o meu Instagram, agora também essas redes, o website, é tudo em inglês porque eu decidi que eu quero e serei uma escritora também internacional. Me comunicar em inglês agora é para levar essas mensagens adiante. E aí, em algum momento também falando sobre essa coisa de ter recebido ajuda, se a gente está sempre nesse lugar de caridade ou mesmo ajuda, a gente não tá num lugar de autonomia. E isso é o doloroso também, né? Dessa ajuda ou desse amor que é condicional. E, novamente, a gente só tem esse pertencimento se a gente for o que essas outras pessoas esperam da gente. E aí, várias dores, que seja para um grupo LGBTQIA+, você só pode ser gay se você ainda estiver, né, dentro do armário, se você ainda não beijar o teu amado em público. Tá tudo bem ser gay desde que você não mostre. E eu sou hétero, tá? Só tô assim, conversando sobre esses temas, sabe? Não é justo. Não é justo. Ah, e tá tudo bem eu contar as minhas histórias bonitas. Desde que seja só algo de superação, inspiração e não apareça meu posicionamento político, que é pra você me aceitar. Não. Eu já me senti assim. E falando de pessoas também que eu amo e que já recebi ajuda. Às vezes eu sinto que eu não posso me abrir tanto para esses temas porque as pessoas não vão gostar. E sabe, toda vez que eu venho para essa coisa de questionamento também, o que que eu tô fazendo? Por que que eu tô me encolhendo para essas coisas, sabe? Isso já foi história da minha vida inteira de ter sido cuidado e ter uma casa e um teto e amor, desde que eu agradasse, desde que eu fosse a aluna exemplar, desde que eu fosse essa pessoa para dar orgulho, para mostrar, talvez para a família da minha madrinha que ela não iria se arrepender, que ela não estava fazendo algo errado em cuidar de mim. Mas sabe, não, isso tem limite também no que eu sou, nas posições políticas que eu defendo, de acordo também com o que eu vi da minha mãe. E a minha mãe é esse maior amor do mundo, uma mulher preta, que viveu tudo o que ela viveu, em termos de racismo na escola, do que ela escolheu não terminar de estudar, do amor em design das roupas que ela desenhava, que não era uma realidade para ela, de ter que casar com esse homem ao estar grávida aos 16 anos de idade, ter que ser submissa a ele por conta de dependência, e esse homem largar ela para ir para outro relacionamento e quando ela estava doente, sabe? Não tem como desver essas coisas, não tem como não ter uma posição política e opinião nesses temas. E aí tudo isso poderia ser uma coisa pessoal, nossa, a história da minha mãe e esse ódio, talvez, entre pessoas, mas não é. Também ter ido para a faculdade, ter estudado história, política, economia, tá na área de ciências sociais aplicadas, é para entender essas nuances. Entender coisas que minha mãe passou. E também tomar partido. E se esse partido é contra o que pessoas que eu amo hoje, brancas e de cenários que talvez não entendam aquilo que elas reforçam, se eu tiver que me levantar contra eles, eu vou. E foi o que aconteceu quando eu escrevi o meu livro. Foi quando Bolsonaro se candidatou. Tinha todas aquelas discussões horrorosas e ainda existe, né? 58 milhões de pessoas em 2022 ainda votaram para essa pessoa. Ah, que ideia de anti-PT é essa que, pelo amor de Deus, vocês vão votar numa pessoa que foi um caos, uma pandemia, que não respondeu o e-mail de vacina, que mais de 600 mil pessoas morreram, 700? Sei lá, sei lá o que tu precisa em termos de humanidade mesmo, que não precisa de muito estudo aprofundado para entender tamanho problema. Comecei a falar do que eu acredito da vida, né? Esses são valores assim essenciais, e me vai num campo de revolta que
não vou nem concluindo cada argumento, porque eu preciso escrever para chegar num ponto final dessas coisas, mas o livro surgiu disso, dessa briga, dessa revolta de ver tanta coisa absurda acontecendo e de me levantar, de entender a minha história e me levantar por mim, pela minha mãe, por outras pessoas de cenários parecidos com o que eu vim, sabe? Não, não. A gente tem que. E não é tolerar outros grupos, não. A gente tem que respeitar outros grupos, mas a gente não tem que tolerar mensagens ou posicionamentos que vão contra a vida de outras pessoas. E disso eu falo de novo, gente que vem com esse discurso de pena de morte, bandido bom é bandido morto. E aí tem tanta coisa que vai no meio disso, que seja racismo. Quem que é bandido? Como é que a gente trata diferentes grupos da sociedade? Então vamos para o próximo podcast. E vamos para assuntos mais fáceis, porque se você quiser saber mais sobre esses temas que eu falo de maneira mais organizada, talvez, você pode procurar o livro Mona Lisa no Titanic, a Terra do Meme.